Programa não recomendado para menores de 12 anos. Agora você ouve a sua história de vida com Maurício Fusco. Olá, muito boa tarde. Está começando mais uma grande história para você aqui na Rádio Emissora da Barra, AM 1030, o primeiro amor da cidade. A partir de agora estamos falando ao vivo, direto do edifício Ciclotron em Barra Bonita, para todo o Brasil e todo o mundo, através da rede mundial de computador, através da internet. Bom, eu gostaria que você participasse do meu canal no YouTube, se inscrevendo no meu canal no YouTube, deixando o seu joinha, acionando o sininho, porque assim que você faz tudo isso, o YouTube entende que o nosso canal é relevante. Para você participar do meu canal é muito fácil, Maurício Fusco, @oficial, youtube.com, Maurício Fusco, @oficial, para você participar da sua história de vida, para você poder contar as suas histórias, para que a gente possa contar aqui no rádio, e para você também comentar as histórias que a gente apresenta aqui no rádio todos os dias. Portanto, a partir de agora eu conto mais uma grande história para você. A história de hoje é a final da história de ontem, Caminho de Volta. Eu contei a história anteontem, a primeira parte, ontem a segunda parte, e hoje a gente fecha essa história contando o final dessa história para você. Caminho de Volta. Se prepara, senta aí, que lá vem história. A partir de agora está no ar a sua história de vida. Meu querido amigo Maurício Fusco. E então partimos. Isabel, Simon e eu. Meu Deus, era minha nova família. Era minha nova família. Partimos Isabel, Simon e eu e fomos para Santiago de Compostela. Ela disse que era melhor para todos. E eu, sem argumento nenhum, fui. A cidade nos recebeu com um frio cortante, sabe? E um céu sempre carregado. Alugamos por ali um pequeno apartamento em São Pedro, perto do início da rota do caminho. E a vida virou rotina. Fraldas, mamadeiras, trabalho remoto. Isabel cozinhava, Simon crescia, se desenvolvia. Ele era uma gracinha. Eu fui me apegando ao bebê, fui me apegando à criança. Eu sofria muito, sabe? A mudança foi brutal na minha vida. Hábitos, costumes, a comida, a falta que eu sentia dos meus pais, a falta que a Thaís me fazia, Maurício. A mudança foi brutal. Eu estava fustigado, castigado, maltratado. No entanto, o bebê era o que havia de positivo na minha vida. E eu tentava me convencer de que eu estava começando de novo, mas era pelo bebê, sabe? Mas nunca foi o recomeço. Aquilo para mim foi um exílio. 3 anos se passaram. Simon era a minha luz. O jeito como ele me chamava de papá, os olhos que brilhavam quando eu chegava do trabalho, o cheiro da cabecinha dele quando dormia no meu peito. Mas a Isabel, a Rodrigues, a Isabel havia mudado tanto, Maurício.
Mas ela não era nem a sombra daquela mulher que eu havia conhecido nas telas do computador. Não, ela não era. Estava distante, silenciosa e por que não, vou dizer, até gelada, vai. Era como que se por trás dos cuidados e das palavras ensaiadas houvesse uma culpa que ela não sabia mais esconder. O aniversário de 3 anos do Simon chegou. Fizemos uma pequena festa em casa. Isabel assou um bolo, chamei 2 colegas do trabalho, o menino ganhou um carrinho, um livrinho de figuras, um ursinho, e depois que todos se foram, Simon adormeceu, fez isso com o seu ursinho nos braços, fui eu quem o colocou na cama. Um beijo, meu filho, dorme com Deus. Foi o que eu falei para ele, dorme com Deus. Nessa hora vieram lágrimas nos meus olhos, parecia, eu nunca tinha feito aquilo de ficar chorando quando eu colocava o Simon para dormir, mas parecia que eu estava adivinhando que fosse acontecer. Isabel lavava as últimas louças em silêncio. E fui ao encontro dela, eu ali, com uma taça de vinho pela metade e com um pressentimento atravessado no peito, tanto que eu chorei lá no quarto do meu filho. Ela fechou a torneira, enxugou as mãos, me olhou e falou: Judson, eu preciso te contar uma coisa. Meu sangue gelou, sabe? Fiquei gelado. Eu não disse nada, apenas olhei para ela e ela de uma vezada só falou: o Simon não é o seu filho. Demorou alguns segundos até o meu cérebro registrar o que tinha acabado de escutar. Simon não é o seu filho. Como é que é, Isabel? Foi a minha resposta. Você me ouviu, Judson. O Simon não é o seu filho. Eu achei que você nunca descobriria e eu precisava sair daquela situação. Judson, você era uma fuga. Mas do que você está falando, Rodrigues? Do que você está falando? Do meu primo Lorenzo. Ele era casado. A gente se envolveu. Foi errado, eu sei que foi errado. Quando eu descobri que estava grávida, ele me virou as costas. E você estava ali, com aquela cara de homem bom e coração mole. Ela chorava. Mas eu não sentia pena não, Maurício. Pelo contrário, eu sentia nojo, raiva. Peraí, então você me usou. Eu me apaixonei por você, Judson, mas eu não consegui sustentar a mentira. E foi então que uma voz grave e rouca soou pelas minhas costas. Uma voz que me fez virar devagar como quem cala o próprio fim. Esse sempre foi o meu filho. É assim que se fala na Galícia. Não irro, como se fala na maioria dos países de língua espanhola. Era o Lorenzo, alto, moreno, olhos fundos, sotaque galego tão espesso que parecia escorrer das palavras. Eu sou pai do Simon. E agora eu vim buscá-lo. Olhei para ela meio que pedindo socorro. Socorro, me desminta isso, pelo amor de Deus, Isabel, desminta isso. Olhei para o tal do Lorenzo e lembrei-me da cena que eu havia acabado de assistir, que era o Simon dormindo. Eu havia colocado para dormir, eu até havia chorado. Lembrei do ursinho que ele havia ganhado no aniversário, ele havia se apaixonado por aquele brinquedo, por aquele ursinho. E aí eu olhei para a minha vida e ela estava ruindo ainda mais. Mas agora ela ruía por completa.
A minha alegria, a minha felicidade ali, naqueles 3 anos na Galícia, era exatamente o Simon. E ele também não omitia para mim. Isso dito por ela, dito por ele. Ele não era meu filho, mas eu não gritei. Não, eu não bati em ninguém. Eu só me sentei na primeira cadeira que eu encontrei. Fiquei com a cabeça entre as mãos, chorei como um homem que não tinha mais nada a perder. E foi naquela madrugada, com o coração em ruínas, que eu me lembrei da única coisa que ainda poderia me salvar. A fé. Pois é, só a fé. O apartamento de São Pedro, que era pequeno, mas ficou grande demais depois que a Isabel, Lorenzo e Simon se foram. Sim, o primo veio para assumi-la e assumir o filho. Na verdade, Maurício, eu fiquei destruído. O apartamento de 2 quartos, cozinha acanhada, um sofá nem sempre tão confortável, uma varanda que dava para um beco estreito, havia ficado imenso, parecia uma mansão sem fim. De tão vazio que estava, Maurício, e frio. Os invernos ali são rigorosos. Mas agora não havia mais a fala, nem o resmungo, nem as brincadeiras do Simon. Não havia mais o cheiro da comida feita pela Rodrigues. Sem os passos dela indo e vindo com pressa e cansaço, aquela casa virou uma espécie de clípita. Eu andava por ali como um espectro. Acordava tarde, isso quando eu conseguia dormir. As noites eram longas demais. E o vinho era o que me fazia companhia. O vinho da Galícia. Ele parece doce no primeiro gole. Eu não sei se alguém que esteja ouvindo esse meu relato já tomou um vinho da Galícia. Ele é um tanto quanto doce no primeiro gole. Depois ele vai ficando forte. Ele é muito bom. No primeiro gole que você dá, ele parece doce. Quase como um carinho na língua. Mas depois que ele se espalha pelo corpo como uma lentidão, ele vai virando um veneno. O Alparião era o meu preferido. Alparião branco e gelado. Me acompanhava nas tardes em que o sol teimava em nascer. Já o Mencia, o tinto encorpado, era o veneno das noites. Bebi sim, bebi sem medida, bebi como se eu quisesse apagar da memória tudo que me restava ali, Maurício. Bebi muito. Eu estava completamente destruído. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu tô pagando, né? Eu sei que eu tô pagando. Eu tô pagando tudo que eu fiz. E aí eu fui deixando tudo de lado. O trabalho larguei. As reuniões que eu fazia remotamente com o pessoal do Brasil, ignorei. Primeiro foram atrasos, depois faltas. E logo eu parei de responder aos e-mails. Eu me escondi atrás de desculpas tolas. Fuso horário, febre, conexão ruim. Naquele momento a internet ainda não era um show, especialmente aqui no Brasil, com quem eu tinha muito contato profissional. A internet sempre dava um problema, mas no fundo o problema estava dentro de mim. O problema era eu próprio, só isso, não a internet. Eu estava me dissolvendo, Maurício. O salário parou de cair. O aluguel venceu de novo. O dono do imóvel apareceu um dia, um homem seco, rosto duro, de boina. Ele não discutiu, não, apenas me entregou aviso de despejo e disse: "Suerte!" Deixei as cartas sobre a mesa ao lado da garrafa de vinho
e um pão já embolorado. Não liguei. Nada fazia sentido para mim mais, nada. As noites seguintes foram vividas de um modo automático, abrindo latas de comida fria, bebendo, dormindo sujo no sofá, cobertor fedendo, mal cheiroso já. Não tinha um ar diferente no apartamento. Vai pegando cheiro de mofo, né? O micro-ondas deu defeito, a televisão não era das melhores, até o colchão, Maurício. Ai, já pegava minha coluna, já fazia mal. Fiquei apenas com o sofá, as garrafas vazias e a vergonha de existir, Maurício. Era o que havia restado do Judson. O espelho do corredor era cruel. Toda vez que eu passava por ele, eu via um homem que eu não reconhecia mais, Maurício. Eu não reconhecia. Rosto pálido, barba rala, desleixada e os olhos sem brilho, sem vida. A alma, eu sentia, estava em estilo dentro do meu corpo. Eu perdi tudo. Isabel me traiu. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Isabel me traiu. Lorenzo, canalha, assumiu o filho e agora levou o Simon. Simon, meu menino. Ele é meu filho, sim, eu carregava ele no colo. Com ele eu tinha aprendido a amar como se ele fosse meu. Meus pais lá no Brasil já não me procuravam. Estavam mesmo feridos por mim. A última mensagem da minha mãe foi um golpe. Não sei mais quem é você. Que Nossa Senhora te proteja. É só o que eu posso fazer, meu filho. Nossa Senhora do Martírio. Será que foi porque eu zombei dela? Será porque eu zombei de Nossa Senhora do Martírio? Eu zombei desse nome? E agora eu estava entregue ao próprio martírio? E eu sabia, ela falava de um lugar de dor. E Thaís, meu Deus, a Thaís, soube por um amigo em comum que ela havia se casado com um oftalmologista, médico até bem conceituado na cidade, igreja lotada, ela linda, vestida de branco, parecendo muito feliz. Eu havia recebido até uma foto. Aquilo me destruiu, sabe? Mais do que qualquer outra coisa, me quebrou por dentro, saber que ela havia seguido, que o mundo seguiu. Sem mim, o mundo seguiu para ela. E foi numa noite fria, outonal, com o vento cortando pelas frestas da janela da cozinha. Eu estava deitado no sofá, 3 garrafas de vinho no chão, uma quarta na mão, um cobertor encardido, fedido sobre as pernas. Lembro que eu me levantei cambaleando para esquentar uma sopa em lata que eu tinha comprado. Acendi a boca do fogão, mas eu esqueci de apagar e deixei um pano de prato encostado na chama. Minutos depois, as chamas começaram, primeiro pequena e depois tomaram o armário de madeira, mas o que veio mais rápido foi a fumaça, densa, quente, quase que invisível no começo. Eu dormia, imagina. Eu dormia nesse horário, nesse momento. Eu dormia como um cadáver e acordei. Eu acordei sufocado, tossindo. Meus olhos ardiam, o peito queimava. Eu me arrastei até a porta. Eu tentei abrir. Porta trancada. Eu não sei quanto tempo durou aquilo, não sei. Sei que eu apaguei. Na minha mente só havia uma palavra: morte, morte, morte.
Acordei dias depois em um hospital. Máscara no rosto, soro no braço, dor no corpo inteiro. Me contaram que o vizinho viu a fumaça, chamou os bombeiros e eu fui levado desacordado para o hospital. Sobrevivi, mas ao acordar eu percebi, eu não tinha mais nada. A casa, o apartamento de São Pedro, acabou. Os móveis, as roupas, as garrafas, tudo virou cinza, Maurício. E a vergonha? A vergonha, essa não queimou. Ficou gravada em mim. Foi numa tarde de luz baixa que entrou no quarto. Ele vestia uma batina, era alto, magro, de olhos escuros, calmo. Boa tarde, filho. Disse com leve sotaque que eu reconheci como galego também. Posso entrar? Assenti que a cabeça, ele entrou, sentou-se, me chamou. Eu cuido da paróquia de Santa Maria del Camino e vim porque sentir que devia vir. Ficamos em silêncio por alguns minutos. E então ele falou algo que me atravessou. Filho, um dia você menosprezou o nome da mãe, Nossa Senhora do Martírio, a quem intercede pelos pecadores esquecidos de si. Lembra disso? Os meus olhos se abriram. Como ele sabia daquilo? Como o senhor sabe disso? Ele sorriu com tristeza. Eu não sei, mas ela sabe. Naquele momento eu senti um nó na garganta. Ele segurou a minha mão, foi firme e doce ao mesmo tempo. Judson, ela te perdoa e quer que você saiba disso. Mas o mais importante é que você precisa se perdoar. Eu chorei. Quando ele falou assim comigo, eu chorei calado, como criança que sabe que errou e não sabe como recomeçar. Eu perdi tudo, até o menino eu perdi. Ele nem era meu. Eu sou um fracasso, padre. Eu sou uma fraude, uma mentira, um erro de pessoa, padre. Não, você é um homem que caiu, mas que pode escolher levantar. Como eu posso? Como, padre? Ele se levantou, foi até a janela, olhou o céu, fechou os olhos e quando voltou, olhar para mim e falou: faça o caminho, o verdadeiro. Faça o caminho a pé, com o coração aberto. Eu? Você sim. Você vai fazer de Santiago até Fisterra. Caminhe, carregue sua dor, toque o mar e talvez você volte a se encontrar. Não respondi, apenas chorei, mas naquela noite, pela primeira vez em anos, eu consegui dormir em paz, Maurício. Na manhã seguinte, acordei com uma leve sensação de alívio. O hospital estava silencioso e a luz que entrava pela janela parecia mais suave do que antes. Eu ainda me sentia um lixo, mas algo tinha mudado dentro de mim. Eu não sabia o que era exatamente, mas a visita do padre me tocou de uma forma inexplicável. Eu sabia que tinha que fazer algo. Tinha de sair dali. Eu não podia mais viver como um zumbi, esperando que a vida me engolisse. A ideia do caminho de Santiago parecia louca na hora. Caminhar por semanas, carregando a minha dor, minha vergonha por terras desconhecidas. Mas ao mesmo tempo, a imagem do padre com sua voz suave e serena ainda ecoava na minha cabeça. Fui até a janela do hospital e olhei para o céu claro da Galícia. O vento lá fora tinha um cheiro único, algo entre o mar e a terra. Era como se aquele lugar tivesse uma força ancestral. De algum jeito eu sabia que tinha encontrado uma direção. Não tinha mais nada aqui, nada mais a perder, e decidi que eu iria seguir o conselho do padre.
Eu não sabia como, não sabia, mas eu tinha que fazer o caminho de Santiago, o famoso percurso que tantas pessoas já tinham feito antes de mim. E talvez eu conseguisse, eu encontraria alguma retenção ou ao menos uma saída para o peso que eu carregava no peito. Nos dias seguintes comecei a me preparar como um homem que começa a construir uma nova vida do zero. Fui até uma pequena loja de artigos de peregrinos em Santiago. Lá eu comprei uma mochila simples, um par de botas resistente, uma capa de chuva e uma concha de vieira. Sim, símbolos dos peregrinos. O vendedor me olhou de cima a baixo, sem perguntar nada, apenas entregou as coisas com um olhar que parecia entender-me mais do que queria, na verdade, demonstrar. Passei os dias seguintes organizando a minha partida, mas, na verdade, não estava assim pronto. Eu não sabia como estar. Eu me sentia como um homem abandonado pelo próprio destino, sem forças para lutar. Meu coração estava quebrado, a dor da perda, do abandono da Thaís, da humilhação com a mentira de Rodrigues. Tudo parecia me esmagar até o esquecimento dos meus pais. Eu não tinha mais nada que me ancorasse, a não ser aquela pequena esperança de que o caminho talvez me ensinasse alguma coisa. Na manhã em que decidi partir, o céu estava cinza e o vento cortava feito faca. No meu peito, o medo imenso, mas também havia algo que eu não poderia ignorar: o desejo de encontrar algo além desta dor. Eu carregava uma mochila leve, mas um peso infinito na alma. Comecei a caminhada sozinho, só o som das minhas botas batendo nas pedras da estrada. Cada passo parecia arrastar uma parte de mim. Eu não sabia onde iria chegar, mas sabia que não poderia mais voltar. Os primeiros dias caminhados foram pesadelos. Cada quilômetro parecia uma eternidade. Eu olhava para as pessoas ao meu redor, peregrinos com sorrisos cansados, outros mais jovens que eu, mas todos com algo em comum, a busca por algo. Eu não sabia exatamente o que eu buscava, não sabia. Mas à medida em que o tempo passava, eu comecei a sentir uma pequena mudança dentro de mim. Algo que eu não sentia há anos, uma leve sensação de paz. Caminhei, sem pressa, parando para descansar nas pequenas vilas que cruzavam pelo caminho. O vinho agora se tornou uma necessidade diária. Nada mais me dava prazer, mas o vinho, mesmo que me embriagasse, me fazia esquecer, ao menos por algumas horas, da vergonha que eu carregava comigo. De algum jeito, o gosto amargo me fazia sentir que eu ainda vivia. Mas, com o tempo, a dor física das longas caminhadas se tornou uma distração menor. Eu estava tão cansado, mas tão cansado, que eu mal conseguia sentir as minhas pernas, sem contar os ferimentos na planta do pé. A mochila começava a pesar a cada passo, parecia mais difícil, mas eu continuei. Havia momentos em que a saudade da Thaís me atacava com força total. Lembrava do olhar dela no dia em que nós nos separamos, do sorriso que ela tinha quando falava do futuro. Era tudo tão simples, Maurício, e eu destruí tudo. Eu destruí tudo. Numa daquelas noites, já no meio da caminhada, eu parei em uma pequena pousada. O lugar era simples, mas aconchegante. Um par de velhos peregrinos estava na sala de estar sentados ao redor de uma lareira. Eles me convidaram para eu beber alguma coisa e descansar um pouco. Aceitei. Não tinha muito o que perder, não. Conversamos sobre a viagem, sobre o caminho, e quando eu perguntei a eles se eles haviam encontrado alguma resposta, a mulher falou: o caminho nunca dá respostas claras, nunca. Ele só mostra a verdade que você está tentando fugir. Não se apresse. O que você busca não está em lugar, está dentro de você. Fiquei em silêncio pensando naquilo, olhei para o fogo e senti algo quebrar em mim. Talvez fosse a maneira como ela disse, sem pressa, sem medo. O caminho, como ela disse,
não era sobre chegar ao destino, era sobre quem você se torna ao longo desta caminhada. A cada quilômetro que passava, mais perto eu me sentia da verdade. Eu não sabia, mas eu tinha os sonhos de outrora ainda. Eu não queria mais ser o homem que eu tinha sido até então, nem o homem que eu imaginava que seria. Eu queria me perdoar. Eu não sabia nem como, mas o caminho, por mais duro, solitário que fosse, parecia ter a resposta que eu buscava. Na véspera de chegar a Santiago, após dias exaustivos de caminhada, eu tive um sonho estranho, Maurício. Thaís apareceu naquele meu sonho. A Thaís apareceu. Ela estava sorrindo, mas seu sorriso estava triste, como se ela soubesse algo que eu, na verdade, desconhecia. Ela me tocou o rosto com suavidade e sussurrou: você vai se encontrar, mas não se esqueça de quem você era, Judson. Não se esqueça de quem você era e de quem você deve se tornar. Acordei com os olhos molhados, o vento ainda cortava, mas já não me importava mais. O que fosse necessário fazer para me encontrar, eu faria. No dia seguinte, eu estava na Praça de Santiago, onde os peregrinos se reúnem para terminar a sua jornada. Olhei para a Catedral de Santiago com a sua fachada impressionante. Eu estava ali, não apenas fisicamente, mas em minha alma o peso agora parecia ser mais leve. E mesmo sabendo que a jornada ainda não tinha acabado, nem para meu corpo e nem para minha mente, eu olhei para a concha de vieira que eu carregava pendurada no pescoço e sabia que aquilo significava algo muito mais profundo do que um simples símbolo de peregrinação. Era a minha própria busca por retenção. Eu estava em Santiago, mas ainda não sabia se o caminho realmente havia me transformado. Mas algo me dizia que eu estava mais perto de encontrar a resposta do que nunca. As badaladas do sino da catedral ecoavam no céu cinzento de Santiago. Aquele som cortava o vento como uma navalha e parecia que cada toque era uma batida do meu coração. E eu estava ali, imóvel, diante da imensidão daquela igreja que tanto chamavam de santa. Meus pés feridos, meus joelhos doloridos, mas o que doía de verdade era o que eu carregava dentro do peito. Não sei quanto tempo fiquei parado diante da catedral. Parecia uma eternidade. Vi peregrinos chegando, alguns chorando, os outros simplesmente sorrindo, como se tivesse vencido o mundo. E eu ali, quebrado. Então eu comecei a andar devagar. Entrei na catedral com passos trêmulos, como se os meus pecados pesassem toneladas. O cheiro de incenso me invadiu o peito e o silêncio do templo me fez calar até os pensamentos. Não havia ninguém me julgando, mas dentro de mim eu era juiz, réu e carrasco. Me sentei em um dos bancos no canto. Me ajoelhei, ainda que minhas pernas protestassem. Cruzei os dedos, ainda que as minhas mãos tremessem muito. E pela primeira vez em muito tempo, eu orei de verdade. Se a senhora ainda olha para mim, mesmo quando eu me afastei tanto, por favor, Nossa Senhora, me ensina a viver de novo. Não havia eco, não havia as luzes místicas, mas havia uma paz silenciosa que começou a pousar sobre mim. Fiquei ali, não pedi por país, não pedi pelo filho que não era meu, eu não pedi nem para voltar, eu só pedi para continuar. E foi ali, no silêncio daquela oração, que eu senti algo dentro de mim começar a se remendar. Saí da igreja já de noite. A cidade parecia respirar devagar. Comprei um pão com um pouco de queijo e fui andando de volta à hospedaria de peregrinos, onde eu tinha deixado a minha mochila. Na porta, sentado no banco, havia um homem velho, de olhos profundos e com um bastão nas mãos. Um cajado. Ele me olhou com um leve sorriso. Chegou, rapaz? Agora falta mais difícil. Olhei para ele e perguntei, mais difícil? Sim, o mais difícil. Perdoar a gente mesmo. O caminho
É para isso. Não para encontrar Deus lá fora, mas para fazer as pazes com o que está aqui dentro, rapaz. Maurício, eu sentei ao lado dele. Ficamos em silêncio por alguns minutos. O pão dividimos entre nós dois. Ele me disse se chamar Padre Leocádio. Era o segundo que eu encontrava. Padre? O senhor é padre? Leocádio. E que ele estava ali há anos esperando pelos que chegam. Eu fico sempre aqui esperando quem chega. Pelos que ainda não voltaram para si mesmo. Foi o que ele disse. Aquela noite eu dormi, mas dormi profundamente pela primeira vez, sei lá. Mesmo depois do cansaço. Foi um sono profundo. No outro dia, voltei à catedral para a missa do Pelegrino. E quando vi o bota fumeiro balançando no alto, lançando incenso por todo o templo, eu chorei. Um homem feito desabando por dentro. A missa falou de graça, de recomeço, e foi ali que eu decidi que eu precisava seguir. Ainda não sabia para onde, nem com que forças, mas eu sabia que eu tinha que continuar. Comecei a caminhar todos os dias pela cidade, sem rumo, só andando, até que eu encontrei uma senhora numa venda. Dona Carmela vendia vinhos artesanais, queijos e pães. Me ofereceu um cálice de vinho tinto, daqueles feitos com uva mencia, típica da Galícia. Era um vinho forte, grosso, denso, aquele que marca a taça, sabe? Tinha um travo de amora e madeira. Bebi devagar e ela, sem pedir nada, me disse: o vinho só vira bom depois de sofrer. Leva pisadas, leva tempo, leva escuridão, mas um dia o vinho vira um vinho memorável. Eu sorria sem saber por quê. Aquela mulher tinha razão. A minha alma estava no escuro, sendo pisada, esmagada, mas talvez um dia aquilo tudo virasse memória. Voltei várias vezes à venda. Acabei ajudando com os barris, com o estoque. Ajudei ela a organizar um pouquinho. Dona Carmela me ofereceu um canto nos fundos, um quartinho velho, mas limpo. Passei a dormir ali. Aos poucos comecei a trabalhar com ela. Aprendi sobre vinho, aprendi a podar as videiras, a entender o tempo certo da colheita, a respeitar o silêncio das barricas. E ali, entre as garrafas e o cheiro de uva fermentado, eu fui percebendo que a vida podia ter outro sabor. Mas eu ainda carregava a dor, a vergonha, e todas as noites antes de eu dormir, eu escrevia cartas que nunca enviei, para os meus pais, para a Thaís, para o Simon, para mim mesmo. Eu precisava despejar para fora tudo que ainda me queimava por dentro. E foi só depois de meses que eu tomei coragem de entrar em contato com os meus pais. Vou mandar uma carta para eles, simples, dizendo que eu estava vivo, que eu me arrependi e que eu os amava muito. Demorou quase 3 semanas para chegar uma resposta. E a minha mãe escreveu uma carta manchada por lágrimas. Judson, meu filho, te amo mais do que posso escrever, mas ainda não entendo tudo. Estamos rezando por você. Seu pai, ele chora escondido, mas ele sente a sua falta. Volte quando puder, mas volte com o coração limpo. Sua casa ainda é sua. Volte quando puder, mas volte com o coração limpo. A sua casa ainda é sua. Guardei aquela carta no peito. Aquela noite dormi com o travesseiro molhado em lágrimas. O envelope com a carta da minha mãe ficou dias guardado no bolso da minha camisa. Não saía do meu peito como se fosse amuleto, uma medalha invisível.
Eu lia, relia suas palavras silenciosamente. Mas voltar não era apenas atravessar o oceano, era atravessar a vergonha. Mas eu sabia, era hora. Abracei Dona Carmela com muita força antes de partir. Ela chorou baixinho, me entregou uma garrafa pequena do melhor vinho da última safra e disse apenas: vai, rapaz, vai, Hudson, vai se perdoar perto dos teus. E quando quiser voltar, volte inteiro. E foi assim que eu embarquei e deixei a Galícia com o coração apertado. Santiago de Compostela me deu chão quando eu não tinha mais nem teto, mas eu precisava voltar para casa, voltar para os braços dos meus pais, ainda que eles não estivessem mais prontos para me acolher. O avião cruzou o Atlântico numa madrugada silenciosa. Eu não dormi, só pensava em como seria pisar de novo aquela calçada da minha infância, ver de novo a porta de madeira da casa onde eu fui criado. Cheguei numa manhã de domingo. Não avisei o dia. Caminhei da rodoviária até o bairro onde eu cresci, carregando apenas uma mala e aquela garrafa de vinho como símbolo de tudo que eu vivi. Quando dobrei a esquina da rua da casa, avistei o meu pai varrendo a calçada. Estava curvado, mas magro, com os cabelos quase todos brancos. Meu coração disparou e eu de longe gritei: pai! Oh, pai! Pai! E ele levantou o rosto, os olhos dele se arregalaram. Ele largou a vassoura, caminhou devagar até mim. E então, sem dizer uma palavra, me abraçou. Foi o abraço mais forte da minha vida. Chorei no ombro dele como criança, chorei muito. A minha mãe saiu correndo do portão com o avental ainda sujo de massa de pão. Gritou meu nome e me envolveu num abraço que parecia querer juntar todos os pedaços que eu tinha quebrado dentro de mim. Aquele dia não teve julgamento, só teve amor. Fiquei naquela casa por semanas. Dormia no antigo quarto, agora com poucos móveis. A minha mãe fazia café todas as manhãs, como fazia quando eu era menino. E meu pai me levava ao quintal no fim da tarde para conversar. Contou que ainda tinha a Bíblia aberta no Salmo 51, o do arrependimento, que ele rezava por mim todos os dias. Vou sugerir a vocês, meus ouvintes, que leiam depois o Salmo 51. Foi ele quem me encorajou a procurar a empresa onde eu trabalhava, antes de tudo desabar. Disse que talvez ainda me aceitasse. Ele tinha conversado com o diretor de lá. Até isso ele havia feito. No início eu hesitei. Quem iria confiar de novo em mim? Mas eu fui. A empresa havia mudado de nome, mas alguns gestores eram os mesmos. Conversei com o antigo diretor, o seu Agenor, o que tinha conversado com meu pai. Falei com honestidade. Disse tudo, olhos nos olhos. Não pedi pena nem ajuda, só pedi uma nova chance. Judson, o homem que você foi merece ser sua, mas o homem que está aqui agora me parece mais honesto do que muitos que eu conheço. Está contratado, rapaz. Eu fui recontratado, comecei por baixo. Atendimento, suporte, mas eu estava grato. A cada tarefa eu entregava o meu melhor. Eu estava vivo, em casa, em paz com os meus pais e com um trabalho digno. E foi ali, na empresa, numa manhã de segunda-feira, que eu conheci a Luísa. Ela entrou na sala, acompanhada de outro gerente. Tinha os cabelos castanhos, presos num coque, uma postura elegante, um olhar firme, mas doce. Ela nova na empresa, muito nova. Fui designado para ajudá-la no processo de ambientação. Trocamos palavras formais no início, mas no intervalo para o café, ela sorriu e comentou: você tem um jeito de quem já caiu muito, Judson, e aprendeu a levantar com dignidade. Aquilo me atravessou. Eu ri e devolvi, digamos que a vida me levou para longe só para me fortalecer e me fazer voltar diferente. Fomos nos aproximando com o tempo. Começamos a almoçar juntos e depois a trocar mensagens fora do horário de trabalho. Ela me contou que era mãe de uma menina chamada Helena, 7 anos, uma garotinha cheia de vida, olhos grandes, curiosa como só. O pai da menina tinha sumido logo após o nascimento. Luísa criou a filha sozinha, forte, decidida e guerreira. E eu
fui me apaixonando sem pressa, sem ansiedade. Foi algo manso, mas profundo, como se a vida estivesse me dando um presente, sem barulho, mas com intensidade. Demorei, mas contei tudo para ela. Numa noite de chuva, enquanto lavava taças de vinho na pia da cozinha e Helena dormia no quarto ao lado, eu falei: Luísa, se eu for dividir minha vida com você, eu preciso dividir também a minha verdade, a minha história, toda ela. Ela fechou a torneira, se sentou ao meu lado no sofá, me olhou nos olhos e apenas disse: estou ouvindo. E então eu falei. Contei sobre Thaís, a traição minha que eu fiz, sobre as crianças, inclusive o filho que não era meu, sobre Rodrigues, sobre o incêndio, o hospital, o padre, o outro padre, o caminho de Compostela, a garrafa de vinho que guardei. Falei tudo para ela. E agora sim eu conheço você. Eu te escolho mesmo assim, Judson. Nós nos abraçamos como se o tempo apagasse ali. Helena passou a me chamar de Ju. Num dia, na hora do jantar, ela perguntou: Ju, você vai morar com a gente para sempre? E eu respondi: se a mamãe deixar e se você quiser por perto, eu quero sim. A menina sorriu, mostrou os dentes e gritou: mãe, o Ju quer morar com a gente para sempre. Hoje Luísa é minha companheira, é minha força, e Helena, mesmo sem ter o meu sangue, é minha filha. E é tudo que importa. A gente ainda não casou no papel, mas aqui dentro já somos uma família. E quando deito à noite ao lado das duas, agradeço, porque da lama onde eu estava brotou a vida. Mas às vezes eu ainda me sento assim no quintal de casa, olho para o céu e lembro de Compostela, da catedral, do vinho, do padre, e prometo que um dia eu ainda voltarei. Eu quero levar a Luísa comigo. Ela tem um palpite. A Luísa argumentou comigo isso. Você pediu, Judson, o DNA do menino? Do Simon? Não pedi. Acho que um dia, não agora nem com pressa, a gente deve fazer isso. Quem sabe? Só me faltava essa, Luísa. E assim, eu coloco um ponto final na minha narrativa. Peço desculpas se me alonguei. Mas eram coisas que eu precisava dizer, Maurício. Peço desculpa a você, a seus ouvintes, e quero agradecer a todos pela atenção que estiveram comigo nesses 3 dias ouvindo a minha história. E ficarei aguardando os comentários de vocês a partir de agora. Portanto, se você quiser comentar essa história, você pode participar através do nosso e-mail fusco1571@gmail.com ou então através do WhatsApp DDD 14 998 23 46 26 para você compartilhar essa história, para você comentar essa história. Já eu volto. 30 segundos eu volto. Muitas opiniões desde o programa de ontem. 30 segundos eu volto com todos vocês. De segunda a sexta-feira, na Rádio Emissora da Barra, o primeiro amor da cidade. Você ouve a sua história de vida, com Maurício Fusco. Muito bem, estamos de volta com todos vocês que pela Rádio Emissora da Barra, com a sua história de vida. Vamos rápido, né, que nosso tempo já está estourando. Eu tenho aqui os comentários da Denise Moreira, ela é da Vila Habitacional, diz assim: muitos de nós erramos, mas o importante, na minha opinião, é reconhecer o próprio erro. Tá certo, querido, obrigado pela sua participação. A Sônia Fernandes diz assim: olha, meu amigo, Deus está aí. Se a gente se arrepender de verdade, Deus pode nos ajudar a nos mostrar quem somos de verdade. Tá certo, obrigado pela sua participação. A Keila Morelli, ela diz assim: que linda história, Deus abençoe vocês. Muito obrigado, que Deus abençoe você também. A Maria José
Secap de Igaraçu, Deus abençoe você e sua família. Na vida a gente erra muito, mas para acertar temos que errar. Por isso que erramos. Tá certo, querida? Mais uma participação aqui da Sara Martinelli. Ela é de Igaraçu do Tietê, diz assim: que história mais linda. Acho que o mais difícil na vida é perdoar a gente mesma. E isso tem que acontecer um dia. Ainda eu tenho aqui a Janaína Soares, ela é de Igaraçu, também diz assim: que lindo, bem escrito essa história, com palavras que parecem poesia, embora seja um pouco triste, mas eu gostei da história. Maurício, eu acompanhei a história nos 3 dias que você contou, anteontem, ontem e hoje, acompanhei essa história e adorei. Muito obrigado, querida, obrigado pela sua companhia, muito obrigado de coração. A Fabiana Nascimento, Vila Habitacional, diz assim: o cair do homem é muito raro e muito simples ao mesmo tempo. Mas o se levantar é de Deus, só de Deus. Que linda história. Muito forte essa história e uma história cheia de humanidade por parte do Jadson. Tá bom, a última participação de hoje vem da Edneia Freitas, Igaraçu do Tietê, ela é do centro de Igaraçu. Ela diz assim: bem, que eu estava achando essa mulher uma atriz na segunda parte da história. Eu achei que ela estava muito se fazendo de santa na última parte da história. Ou ela era uma atriz de verdade. A história tem que ser mesmo assim. Tem homens que precisam aprender muito, caindo para aprender o que realmente é uma vida. Tá certo, amiga? Obrigado pela sua participação. Gente, muito obrigado pela grande audiência de vocês. Muito obrigado aí a todos vocês, nossos ouvintes. Desculpa aí pela nossa mensagem de hoje, a nossa história ser longa, ser extensa, mas a gente precisaria contar o final, uma vez que contamos o primeiro e o segundo capítulo. Hoje nós precisaríamos contar o final. Um forte abraço, fique bem, Deus é contigo, família. Tchau, pessoal. Até amanhã, querendo Deus. Você acabou de ouvir A Sua História de Vida com Maurício Fusco.